Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Como o Rafa já mencionou, hoje nós estamos fazendo o encerramento dessa série de exposições de Paulo à igreja de Colossos. E só a fim de nós memorizarmos tudo que foi ensinado sobre essa epístola, nós poderíamos pegar esses 4 capítulos e fazer um pequeno resumo, uma pequena retomada daquilo que foi pregado. Se nós fizéssemos uma divisão dessa epístola, nós poderíamos colocar que o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo ele usa para expor a doutrina e a mensagem dessa supremacia de Cristo. Obrigado, querido. Deus abençoe. E ali ele vai expondo para a igreja, vai ensinando e instruindo a igreja sobre essa maravilhosa doutrina, a beleza, a supremacia, a glória de Cristo. E essa glória de Cristo, ele demonstra como ela é revelada na criação e como ela é demonstrada na igreja, como que nós enxergamos isso de forma evidente na comunidade. Depois dos capítulos 3 e 4, Paulo ele vai pegar essa mensagem, ele vai pegar essa verdade e ele vai aplicar na vida prática, vai aplicar na vida da comunidade. E os irmãos que acompanharam as últimas mensagens perceberam que o pastor Rafael, ele deu uma ênfase de como essa doutrina da supremacia de Cristo afetou a vida daquela comunidade, a ponto de Paulo orientar aquela comunidade para que a mensagem e a palavra de Cristo habitasse nela, de tal forma que mudasse e transformasse o relacionamento daqueles irmãos. Nada de amargura, nada de ira, que eles pudessem se revestir de toda bondade, de todo amor, de toda generosidade, como o povo de Deus. E para aqueles que acompanharam a pregação do pastor Guilherme, puderam perceber como essa verdade afeta não só a igreja de modo geral, mas também as famílias. Os pais são afetados por essa mensagem, as mães na educação dos seus filhos, ambos. Filhos são afetados por essa verdade também, quando eles olham para essa supremacia de Cristo. E o mundo, as relações de trabalho também são afetadas por essa visão, a ponto de Paulo exortar os senhores a tratar bem os seus servos, e os seus servos se portarem de forma digna do evangelho em relação aos seus senhores. Mas a motivação dessa comunidade é o que chama a atenção, irmãos, e é justamente o que eu gostaria de tratar aqui no capítulo 4. É como essa mensagem, ela afeta esses relacionamentos, e de modo específico, como nós podemos experimentar também relacionamentos reais e verdadeiros dentro da comunidade, né? Amizade cristã baseada nessa verdade. Portanto, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós iniciaremos a leitura a partir do versículo de número 2. Peço que aqueles que puderem se coloquem em pé para acompanhar a leitura juntamente conosco. Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor.
Eu enviei a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês, e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Lucas, um médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como a ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas prisões, a graça seja com vocês. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de ouvirmos da tua palavra, pela misericórdia e pela graça de nós estarmos aqui reunidos como povo eleito teu, povo escolhido, debaixo da tua bênção, debaixo da tua vontade, debaixo do teu chamado para as nossas vidas. E nós pedimos a iluminação, o discernimento que vem do Espírito Santo, para que essas palavras não sejam apenas o discurso, não seja apenas palavras, mas que possam chegar com poder a cada coração, e que apesar de nós, que o Senhor possa ministrar aos corações. Que essa mensagem, assim como ela produziu frutos na comunidade de Colossos, possa continuar produzindo frutos em nossa comunidade e em toda a igreja invisível reunida nos quatro cantos dessa terra para o louvor e glória do Senhor. Segundo a tua vontade, ó Deus, que o Senhor possa regenerar corações nessa noite, preparar a cada solo para que receba a palavra do Evangelho, Senhor. Esse Evangelho que fala sobre o mistério do teu Filho amado Jesus e que nos últimos dias está sendo revelado a nós através dessa gloriosa mensagem. É a nossa oração nessa noite, totalmente dependentes da tua graça e do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, irmãos. A grande questão nesse texto e nessas saudações finais de Paulo, e uma reflexão que eu gostaria de trazer para nós, é a seguinte: à luz de daquilo que nós aprendemos, à luz de tudo aquilo que nós observamos a respeito da obra e da pessoa de Jesus Cristo, como esse conhecimento nos afeta? Como pessoa, como indivíduo, melhor dizendo, como comunidade, como essa mensagem, como essa verdade afeta a nossa família, afeta os nossos relacionamentos, as nossas amizades. Essa é a questão que Paulo se dedica aqui, de forma resumida, nesses últimos capítulos. E ele resgata para essa igreja algumas verdades essenciais que precisam fazer parte da vida de todo cristão, principalmente. Uma delas é a oração. A oração, ela é um componente fundamental da nossa formação cristã. Se nós queremos crescer em Cristo, se nós queremos amadurecer na fé, esse elemento ele se faz muito importante em nossas vidas. Por isso, a primeira exortação que Paulo vai fazer a esses irmãos, após falar sobre a família, sobre a relação entre senhores e escravos, é no versículo 2 dizer àquela igreja, e a nós também: dediquem-se à oração
estejam alertas e sejam agradecidos. Eu acredito, irmãos, que todo o caminho que nós temos feito aqui, desde o período da pandemia, nos últimos anos, deixar claro para a igreja e para nós que a nossa visão é justamente essa. Uma visão bíblica de uma igreja que prega a palavra, uma igreja que canta a palavra, e se aproveitando desse texto de Paulo, uma igreja que ora a palavra. Por isso que Paulo ele vai dizer, à luz dessa doutrina que eu estou ensinando, eu peço que vocês se dediquem em oração. E por que ele faz isso? Porque a oração, irmãos, ela precisa vir de uma motivação correta. Muitas pessoas oram hoje em dia, ou pensam que estão orando, mas às vezes a sua motivação é equivocada. Um dos textos mais comuns, onde nós observamos isso, é no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 2, onde Tiago vai virar para a igreja e vai dizer assim, irmãos, vocês quando oram, vocês pedem a Deus, mas vocês pedem mal. Por quê? Porque o pedido de vocês é com a motivação que? De vocês simplesmente atenderem aos seus prazeres e próprios interesses. E é interessante que eu fiquei pensando nessa questão da oração no nosso contexto atual. Muitas pessoas colocam a oração como se fosse uma espécie de uma chave espiritual, sabe? Uma chave espiritual que você usa e aí você destranca um poder místico e aquele poder vai te favorecer em tudo na vida, né? Então você vai ascender socialmente, a sua vida financeira vai destrancar, a sua vida espiritual e assim vai. E é muito comum quando nós conversamos entre nós ou em outros contextos evangélicos, as pessoas falarem muito do poder da oração. E eu lembro que o Rafa, ele já deu uma palavra sobre isso alguns tempos atrás, que o problema dessas ênfases é que nós esquecemos que quem responde essas orações é Deus. Então, a nossa pauta para orar, a motivação correta, a nossa base, não deve ser o poder da oração em si, ou algo em nós. No sentido das pessoas buscarem em mim, ou no Rafael, ou em outra pessoa um mediador para suas causas. Todo aquele que é um cristão verdadeiro, discípulo de Jesus, né, que batizou, que se arrependeu, creu verdadeiramente no Evangelho, participa da mesa do Senhor e entende que o Evangelho de Jesus Cristo é a razão da sua esperança, ele pode orar por você. Ele pode clamar e lutar em oração junto com você. Então não tem essa mediação. E a oração, ela não é um fim em si mesmo. E nós vamos perceber que Paulo, quando ele fala da oração, ele diz que essa oração, ela deve ser acompanhada do quê? Com vigilância, por isso ele diz, estejam alertas, e com ações de graças, com gratidão. O nosso Senhor Jesus, lá em Mateus 24, 41, ele dá uma exortação para os discípulos. Ele diz, orai e vigiai. Sabe aquela, não sei se todos tiveram essa experiência, mas sabe aquela época de mocidade que o irmão virava para você e falava assim, vigia, irmão, vigia. É isso mesmo. Você ora, mas você tem a responsabilidade de vigiar. Deus é soberano e mesmo assim Ele nos exorta a vigiar. E muitas vezes quando nós olhamos para a oração, nós entendemos que orar é só petição, é só pedir. E aqui Paulo diz que a nossa oração, ela tem dois aspectos. Ela tem a petição, você pode pedir, você pode rogar, você pode clamar a Deus, mas ela deve ser acompanhada com ações de graça. Eu lembro de uma mensagem do pastor Eduardo falando sobre a gratidão. E como isso muda a nossa oração, como isso afeta a nossa forma de se comportar como cristãos. E tem uma frase que ele disse que eu sempre me lembro dela. Eu precisei puxar uma colinha de algumas pregações para colocar a frase de forma completa. Mas ele dizia o seguinte, só a gratidão coloca o nosso coração
no lugar certo. Porque quando nós não somos agradecidos, e eu percebo muito isso em alguns aspectos da minha vida, o nosso coração na hora, irmãos, podem ter certeza, ele está totalmente desalinhado. Por quê? Porque a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de interpretar a realidade, é partindo da base de que nós merecemos tudo, que nós precisamos conquistar tudo. E desde a educação dos nossos filhos, nós criamos eles com essa mentalidade coaching, de que eles sempre têm que vencer, sempre eles precisam ganhar uma medalha, sempre precisa triunfar. E nunca aprender com as perdas, nunca aprender com os tropeços, com as dificuldades. E quando a gente fala de gratidão, a Bíblia, ela tem uma palavra que dá origem a essa também, que é a palavra graça. Tem um pastor chamado Igor Miguel, que ele deu uma explicação que eu achei que didaticamente é perfeita, do que a gente ficar explicando e explicando. Ele diz que graça é o quê? Você olha para todas as coisas, para a realidade à sua volta e você diz, tudo isso é graça de Deus. Então você olha para a sua família, você vê aquilo como dádiva, como presente. Você olha para a sua saúde, você vê aquilo como dádiva, como graça de Deus na sua vida. Você vê os seus resultados, né, sai com aquela satisfação, mas você reconhece a graça de Deus te capacitando, te dando sabedoria. Você olha para aquilo que o Senhor te abençoou, para aquilo que você pôde conquistar, né? Mas assim, até essa ideia de conquista, ela é relativa. Por quê? Porque é graça do Senhor também. Agora, o grande problema é o quê? É nós fazermos como o rei Nabucodonosor, que no Antigo Testamento, ele olhou para aquele império que ele ergueu, que ele levantou, que ele utilizou todos os recursos dele, ele olhou para tudo aquilo e diz, olha só, tudo isso foi a minha conquista. E o cristão, pelo menos nessa palavra, nesse texto, ele é orientado a fazer ao contrário. A oração de ação de graças, de gratidão, irmãos, é nós olharmos para tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que foi realizado, tudo aquilo que passamos e louvar a Deus, glorificar a Deus, reconhecer o controle e o governo de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, a oração ela é ação de graças. Mas além disso, Paulo também diz que através da oração nós podemos realizar e fazer os nossos pedidos. Só que na Bíblia, irmãos, nós vamos notar que existem pedidos e orações específicas. Existem orações para cura, existem orações para pessoas aflitas que precisam e clamam pelo socorro de Deus. E especificamente nesse texto, Paulo ele tira um pouco esses irmãos do mundo egoísta deles, do mundinho deles e diz, hoje vocês vão orar, mas vocês vão orar pela causa do Evangelho. São os versículos 13 e 4. Ele vai dizer, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que a palavra de Deus abra a porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente. O que está em questão nessa oração é a causa do Evangelho. Paulo ele diz a esses irmãos que a mensagem que ele está entregando, a carta que ele está entregando a esta igreja, não é um assunto em vão. Esse assunto deve motivar os irmãos a continuarem em oração, intercedendo. Porque nesse contexto aqui de Colossenses, provavelmente o contexto entre a segunda e a terceira viagem de Paulo, ele está pregando o Evangelho. E o que me chamou a atenção nessa passagem, irmãos, é como Paulo, como pastor, ele deseja desenvolver na comunidade um coração evangelístico, um coração missionário. Existe uma frase atribuída ao Spurgeon, não sei que sermão, que lugar que ele falou, mas ele diz assim, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Porque nós fomos criados
ou ensinados dentro da cultura evangélica, de que missionário é aquela pessoa que se desloca da sua geografia e vai para outros países levar o evangelho. E qual é a forma como Paulo está desenvolvendo o coração evangelístico? Como que Paulo está desenvolvendo o discipulado nessa igreja? Ele está deixando claro para aqueles irmãos que se você está impossibilitado, ou se Deus não te vocacionou a visitar outras geografias, como você pode evangelizar? Como você pode participar desse evangelho de Jesus Cristo? A primeira coisa, orando para que a mensagem chegue a nações não alcançadas. E sejamos sinceros, irmãos, fazendo autoexame do meu coração que estou pregando aqui nessa noite e do seu coração. Quando nós falamos das nossas orações, qual o texto que vem na sua mente? Esse texto onde Paulo diz para você orar por nações não alcançadas, ou para que pessoas sejam alcançadas pelo evangelho? Ou o que vem na sua mente é aquele texto de Tiago que diz, realmente a maioria das minhas orações estão voltadas ou para a minha causa, ou para os meus prazeres e para os meus deleites. Qual dos dois textos você identifica as suas últimas orações? Será que Deus ele proíbe? Será que Deus ele não tem interesse em nosso prazer, em nossa alegria? Nós já vimos em outras mensagens que isso não procede. Deus, ele, para a sua glória, ele nos criou para a alegria, para o prazer, mas principalmente termos essas coisas glorificando. Isso é ponto pacífico. Mas aqui Paulo é muito específico, ele desenvolve um coração evangelístico nessa igreja pedindo, orem, para que a mensagem que eu estou pregando e outros irmãos cheguem a esses corações. Então é uma exortação para nós, e um autoexame. Se esse evangelho, se essas boas novas, é algo que marca a nossa vida, é a razão da nossa existência, dá sentido à nossa vida, se o evangelho é aquela mensagem que te motiva a você acordar, você dormir glorificando a Deus, você evangelizando, você conversando com as pessoas, esse mesmo evangelho sobre a supremacia de Cristo é o que vai motivar você a orar por pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. Amém, irmãos? E Paulo, depois de dizer essas coisas, ele diz, além de vocês orarem, vocês precisam também desenvolver atitudes, para que essas pessoas possam ser alcançadas pelo evangelho também. Os versículos 5 e 6. Paulo ele vai dizer assim, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Percebam, irmãos, como o cristianismo ele é um equilíbrio. Nós não podemos ser exagerados num ponto e também não podemos ser exagerados em outro extremo. Quando nós falamos de evangelização, é muito comum a pessoa dizer, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou ao monte, vou levantar o seu nome a Deus em oração, ou estamos orando por você. Mas aqui Paulo, ele diz o quê? Que nós precisamos ser sábios. E o sábio, ele é aquela pessoa que além dele ter conhecimento, ele aplica esse conhecimento e transforma esse conhecimento em ações, em atitudes. E a melhor forma dele fazer isso é aproveitando as oportunidades. E uma delas é de se relacionar com essa pessoa. Nós podemos orar. É importante nós trazermos nomes. Como nós fazemos aqui na quarta-feira de estudo, né? Nós apresentamos alguns nomes a fim de interceder por eles. Mas nós entendemos que esses nomes que nós trazemos são pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós ligamos, às vezes perguntamos, e aí, melhorou as coisas? Como está? Como Cristo está operando na sua vida, no seu lar, na sua família? Como tem sido isso? A luta continua? Vamos seguindo. E esse ano eu acredito que experimentamos isso em parte, né? Tantas pessoas, como foi mencionado, tivemos muitas perdas,
Mas o importante é que durante todo esse processo, nós caminhamos com essas pessoas. Nós oramos, nós ouvimos, nós aconselhamos. E isso precisa ser parte da vida cristã. Isso é uma expressão da sabedoria que Paulo ele recomenda para aqueles irmãos. E ele vai dizer que ao aproveitarmos ao máximo todas as oportunidades, nós precisamos ser sábios tanto no falar quanto no viver. Então, toda essa mensagem que nós ouvimos e nós aprendemos, o objetivo dela não é apenas o intelecto, atingir apenas o intelecto, a ponto de nós dizermos, puxa vida, que mensagem boa, né? Como nós somos uma igreja boa, uma palavra boa, mas como isso afeta a nossa vida, como isso afeta os nossos relacionamentos. E é interessante porque Paulo ele fala dessas duas coisas aqui. Ele diz que o falar é importante e o viver é importante. Muitas pessoas usam uma frase, dizem que é atribuída a Francisco de Assis, mas não tem fonte nenhuma. Só que isso vai passando de boca em boca e às vezes vira até uma doutrina. A pessoa dizia assim, e eu já usei muito isso para ensinar em escola dominical. Pregue o evangelho e, se possível, use palavras. Só que essa frase ela é uma espada de dois gumes. Ela pode ter um ensinamento bom, mas também equivocado. Por quê? Quando nós falamos do viver, o julgamento que nós fazemos, a avaliação que nós fazemos das pessoas, principalmente da comunidade, pode ser um julgamento falho. E aí você entra num contexto onde você diz, puxa, mas aquela pessoa é um cristão maduro. Nossa, aquela comunidade é uma comunidade saudável. Eles agem, eles vivem, eles fazem coisas assim que brilham os olhos das pessoas. Mas olha que interessante. Paulo diz, olha, viver é importante. Você precisa viver aquilo que você prega. Mas, irmãos, como nós somos salvos? Através do que nós somos salvos? Como que uma igreja cresce? Desde o começo da epístola, Paulo vem falando o quê? Que ele vê frutos naquela comunidade. E como que esses frutos apareceram? Através da pregação verbal do evangelho. Então nós precisamos falar. As palavras, elas salvam também. Por quê? Não são nossas palavras. A pregação do evangelho não são as palavras do ministro. A pregação do evangelho é a autoridade plena e suficiente da escritura. Por isso que enquanto nós pregamos, os irmãos abrem as escrituras e conferem se aquilo está de acordo com a verdade. Então falar é importante. Pedro ouviu as palavras de Jesus e o que ele disse? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só as palavras do evangelho de Cristo Jesus pode gerar vida. E quando você acompanha, você discipula, você traz alguém a Cristo, é legal porque esse processo quebranta a gente. A gente fica consciente de que não foi nós. Por quê? A gente não sabe falar direito, a gente não sabe orar direito, mas o Espírito Santo, através das nossas vidas, nos usa para trazer pessoas a Cristo. E a gente olha e fala, isso é graça, né? Assim como ele fez através da mulher samaritana, a ponto daquelas pessoas falarem, olha, a gente agora não crê nele só porque você falou, é porque realmente os nossos olhos agora viram que verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. Então nós precisamos viver e nós precisamos falar. E novamente, irmãos, nós não precisamos nos deslocar da nossa geografia. Eu não tenho nada contra, por exemplo, a ação de talvez separarmos um dia, né, para panfletar, para convidar as pessoas para o culto, sairmos nas ruas. Nada contra isso. Mas eu acho que uma das nossas grandes dificuldades em desenvolver esse coração evangelístico é entender o quê? Que Deus, que é soberano, que nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele já nos colocou nos lugares certos para nós evangelizarmos e falarmos da verdade. E qual é a prova disso?
o pastor Guilherme falou, já começa pelo contexto da família. Os pais, eles são alcançados pelo evangelho. E eles entendem que a vocação espiritual deles, né, pais, mães também, é o quê? É educar os seus filhos na justiça. Como o evangelho ele chega a pessoas? Como a salvação chega à humanidade? Através de um homem chamado Abrão. Deus só chegou nele e falou, ó, você será pai de uma grande nação. Olha como a salvação chega, através de uma família. Quando o dilúvio desce, uma família é salva. Porque a promessa da aliança de Deus precisa ter continuidade. O Messias, Jesus Cristo, no decorrer da história da salvação, ele está esmagando a cabeça da serpente, através de cada promessa. E como o Jones bem lembrou aqui, através de cada tropeço, cada queda, daqueles personagens que nós olhamos no Antigo Testamento, Deus teve uma promessa de misericórdia para levantar aqueles homens e aquelas mulheres, mas olhando para a cruz de Cristo. E isso é maravilhoso. E além da geografia da nossa família, irmãos, as próprias relações de trabalho, o nosso local de trabalho é um local de evangelização poderosa. Porque os senhores, eles dão testemunho, ou os empreendedores, os empresários, eles dão testemunho o quê? Tratando de forma digna os seus subordinados. Eles ganham seus subordinados para Cristo nesse proceder. E os funcionários, aqueles que estão sob a liderança de uma pessoa, eles conquistam para Cristo através da franqueza e da sinceridade do serviço deles. É isso que Paulo está mostrando para aquela comunidade. Eles não precisam sair de Colossos e ir para Roma. Ele já está em Roma. Ele vira para aquela igreja e só diz, irmãos, só orem por nós. Só orem por nós. Para que a mensagem frutifique. Porque nós precisamos é de Cristo. Não precisamos da pessoa, não precisamos de uma figura carismática ou de uma figura poderosa. A mensagem ela é poderosa para atrair essas pessoas. Mas aí, aonde vocês estão, em Colossos, se vocês quiserem ganhar alguém para Cristo, sejam sábios. E para encerrar esse ponto, Paulo ele diz para nós termos uma linguagem temperada com sal. Uma pequena distração, irmãos. Eu sou uma pessoa que particularmente gosto muito de tempero. Então, por exemplo, vai fazer uma carne cozida, o quanto você puder encher, melhor ainda. Né? Colorau, páprica, sal, pouco sal, né? Senão a pressão... Então, o tempero é uma coisa boa. E no Antigo Testamento e no Novo, o sal ele tem duas ideias. Primeiro, o sal ele preserva da corrupção, né? De você perder a carne ou qualquer outro meio de preservação. E o sal também, ele tem um poder de influência, que é o quê? O sabor. Então a ideia de Paulo aqui é o quê? Que a sua linguagem, ao falar, ao manifestar o evangelho aos de fora, seja uma linguagem saborosa. E aí nesse ponto, irmãos, realmente eu acredito que nós precisamos melhorar e bastante. Eu tenho um problema pessoal. Muitas vezes a gente tem um conhecimento, a gente fala da verdade, só que chega um momento que, se nós esquecermos que é o Espírito Santo que convence, que é a palavra que convence, o nosso nível de comunicação, ele começa a sofrer oscilações. E aí você conversa com a pessoa, você começa falando aqui do evangelho. Daqui a pouco você vai subindo. Quando vai ver, você perdeu a paciência, você falou do evangelho com arrogância, você falou do evangelho com orgulho. Isso é uma linguagem o quê? Não é uma linguagem temperada. Às vezes, sabe aquela história que as pessoas falam assim, olha, você estava totalmente certo, você estava correto. A forma como você fez que foi errada. Você quer pregar o evangelho? Está correto. Mas assim, a forma como você faz, você força a pessoa. Você pode soar como arrogante.
Você pode mostrar para aquela pessoa mais a sua personalidade do que a mensagem. E aí o que acontece? A pessoa se afasta. Eu vou dar um exemplo do nosso contexto brasileiro, irmãos. Uma das coisas que eu percebo que é um mau testemunho, principalmente na política, é como políticos cristãos pegam temas extremamente sensíveis na sociedade e eles têm um posicionamento bíblico correto sobre isso. Só que a forma como eles colocam no auditório e como figuras públicas é um problema sério. Por quê? É uma linguagem ofensiva às pessoas. Então, quando eles tratam de problemas, de questões ideológicas, como gênero, sexualidade, entre outras pautas, eu percebo que nas entrevistas, nos discursos políticos, a maioria desses cristãos políticos, eles têm um discurso ofensivo às pessoas. E não tem uma abordagem o quê? Pastoral. A abordagem pastoral, ela faz o quê? Ela chama ao arrependimento, mas ela também chama a fé em Jesus Cristo. E o que a gente só vê? Só batendo, só batendo, só batendo. E a mensagem de Jesus Cristo para essas pessoas, fica nublada. Porque a abordagem deles é agressiva. E nós não precisamos ser agressivos. Tem pessoas que até, eu acho que faltaram no curso de hermenêutica, usam a passagem lá de Jesus segurando a zorrague, né? O chicote. E aí eles entendem que Jesus é assim, a pregação tem que ser assim, batendo. Toda hora batendo. E a gente sabe que a Bíblia ela equilibra de forma muito saudável isso. Nós podemos confrontar, nós podemos exortar, repreender, mas fazer isso falando a verdade em amor. Jesus, quando João fala sobre ele, ele diz o quê? Moisés trouxe a lei e a verdade. E Jesus, ele trouxe a graça e a verdade. Ele não deixou de falar a verdade, mas ele também não deixou de ministrar graça. Quando nós conseguimos equilibrar essas duas coisas, nós temos uma linguagem temperada com sal, preparada para atrair pessoas para o Evangelho. E para finalizar, nas saudações finais, o que nós temos aqui, irmãos, é a visão de ministérios na igreja e de pessoas envolvidas nesse ministério, totalmente motivados por essa mensagem que Paulo deixou a essa igreja. Eu preguei a vocês, eu preguei as boas novas, eu falei da supremacia de Cristo, falei de como Cristo é a cabeça da igreja, de como Ele alimenta, Ele cuida dessa igreja. Eu falei daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, de como Ele morreu por vocês, de como Ele cancelou aquela lista de dívidas, e de como Ele triunfou, Ele envergonhou os inimigos. Ele triunfou na cruz por vocês. Agora, uma igreja que entende essa visão, uma igreja centrada nessa mensagem, irmãos. Como essa comunidade ela se desenvolve? É o que nós vemos aqui através de alguns cooperadores do apóstolo Paulo. O primeiro deles que é citado é esse Tíquico. Ele é um cooperador de Paulo, irmãos, lá no versículo 7. Ele foi responsável para ser o correspondente de Paulo para essa igreja. Epáfras, ele levou para Paulo o problema, a situação e os pontos positivos sobre aquela igreja. Paulo respondeu e disse, olha, Tíquico, meu fiel cooperador, vai endereçar essa carta aos irmãos. E ele foi responsável para enviar essa carta, para trazer essa carta, ou melhor dizendo, tanto para a igreja em Colossos, como para a igreja de Éfeso. E aqui nós vemos algo interessante. Mesmo Tíquico, sendo líder, sendo uma pessoa conhecida na igreja, e principalmente um companheiro do apóstolo Paulo, como que Paulo identifica ele? Como servo. Diferente da nossa cultura, irmãos, a palavra servo, nesse contexto do Novo Testamento, ela é muito forte. Ela é fortíssima. Porque servo, na tradução grega dessa passagem, significa escravo. Escravo.
E quando você fala de escravo no contexto romano, é muito pesado. Para ele soa como uma pessoa que não tem vontade própria. Uma pessoa que não tem escolha, não tem direitos. Ela só obedece. E pior ainda, ela não é assalariada. Então é um problema grande para nós brasileiros, principalmente. Mas olha que interessante, irmãos. Paulo, Tíquico e tantos outros, eles não fazem como os homens do nosso tempo. Eles não fazem questão do título apóstolo. E todo lugar que você vai, precisa ter o nome apóstolo para o indivíduo. Ah, eu sou apóstolo, eu sou apóstola. Esses homens, eles tinham a preferência de se identificar como servos. E aí o que nós aprendemos com Paulo e com esses irmãos quando essa mensagem, ela é algo central no coração de uma pessoa ou de uma comunidade, essa pessoa ela entende que por mais que ela lidere, por mais que ela esteja à frente da igreja, ou tenha um ministério na igreja, ela está ali para servir. A teologia na igreja é para servir a igreja. A adoração, o culto, os instrumentos é para servir a igreja. Então, o foco da comunidade não é a capacidade de Tíquico, não é as habilidades dele. O foco é o quê? Como Tíquico pode servir a igreja. E ele serve a igreja endereçando essa carta. Segunda pessoa que é mencionada é Onésimo. Onésimo, ele é mencionado junto com Tíquico, ali no versículo 9. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão. Fiel e amado irmão. Vocês já puxaram a ficha de Onésimo? Então, lição de casa, leiam a epístola de Paulo a Filemão. Esse amado e fiel irmão, infelizmente, decepcionou o seu senhor, Filemão. Ele teve um passado complicado. E aprendemos com Onésimo o quê? Que, apesar de termos na comunidade pessoas que tropeçam, pessoas que decepcionam, que falham terrivelmente umas com as outras, pela graça de Deus, esse irmão falho, imaturo, e muitas vezes que precisa ser chamado ao arrependimento, nós nunca podemos nos esquecer, e eu principalmente, que amanhã nós podemos chamar esse irmão de amado e fiel irmão. Fiel, olha que peso essa palavra. Mas tudo isso que, irmãos? Pela graça de Deus. Próximo personagem, ou próximos personagens que Paulo encerra as suas saudações finais são Lucas, Aristarco, Demas e Marcos. Boa parte desses personagens, os irmãos vão observar que eles foram companheiros de prisão do apóstolo Paulo. Necessariamente nós não sabemos se eles estavam ali aprisionados. Mas quando Paulo ele fala de prisioneiros, ele significa o quê? Que esses irmãos tomaram conhecimento do aprisionamento de Paulo e imaginaram, puxa, um aprisionamento significa o quê? Solidão. Paulo ele está sozinho. Quando uma pessoa ela está só, não é algo bom. Então, ele está em sofrimento, apesar dele ser apóstolo. O que nós podemos fazer? Vamos ficar próximos dele. Nós podemos ficar perto. Não precisamos falar muita coisa, mas nós podemos participar, sentirmos empatia por aquilo que ele está passando. Lucas, Demas, Aristarco nos ensinam o quê? Apesar de haver decepções, frustrações, Deus nunca nos deixará só numa comunidade a ponto de nós não termos uma amizade cristã genuína para caminhar conosco. Isso é verdadeiro, irmãos. Porque se numa igreja Deus tem os seus eleitos, aqueles que Ele guarda, que Ele preserva para a honra e glória dEle, com certeza, Ele tem uma amizade cristã que possa caminhar com você nas suas lutas, nas suas dificuldades e nas suas aflições. Um desses homens aqui vai decepcionar terrivelmente o apóstolo Paulo, que é o Demas. Aqui ele é identificado como cooperador, mas na segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo chegando perto da sua morte, ele diz, todos me abandonaram e Demas me abandonou amando o presente século. Então, esse ciclo de decepções, enquanto o Senhor Jesus não voltar, irmãos, enquanto nós aguardarmos a nossa redenção final, nós vamos passar, assim como José,
por frustrações, decepções, mas nós vamos passar por momentos em que nós teremos apoio cristão. Em que pessoas estarão orando por você, mesmo você não sabendo quem é a pessoa. A igreja estará orando e intercedendo por você. É uma verdade bíblica e que Paulo está demonstrando aqui para nós. Irmãos, e como é precioso um líder de uma comunidade, ele ter companheiros. E a comunidade, ela entender que a igreja, ela não se centraliza em uma figura. A igreja do fulano de tal, a igreja... Não. Colossos é até uma discussão, irmãos, porque nós não sabemos se Paulo de fato fundou essa igreja. Porque o que fica evidente aqui é o quê? Provavelmente essa cidade foi influenciada pela pregação de Paulo, na sua viagem, pela Ásia, e Epáfras, um dos convertidos, teve que ficar à frente dessa igreja, e ser ali o intermediário. Embora Paulo não esteja nessa igreja, mas a igreja ela respeita a liderança de Epáfras. E não é uma liderança imposta. Isso que é legal. Não é uma liderança imposta. Não tem aquela expressão que a gente diz assim, você força a amizade. Não é um líder que força a amizade. A gente percebe que há uma ação do Espírito Santo nessa igreja. A mensagem de Jesus é o juiz do relacionamento deles. É o que vai... unir esses irmãos, trazer paz à comunidade. E tudo isso é a ação de Deus, através daquelas vidas. E Paulo, o próprio Paulo, ele dá testemunho de Epáfras, nesses textos finais. Ele diz, irmãos, eu sou testemunha do quanto Epáfras, ele chora por vocês. Do quanto ele luta, e a palavra luta, aqui no texto, ela dá origem à palavra agonia no grego. O quanto ele está agonizando em oração por vocês. Então, irmãos, isso dá para a gente extrair muito ensinamento aqui. Tanto para a liderança, como para a igreja. Mas, ao mesmo tempo que nós ouvimos essa mensagem, e nós clamamos, puxa meu Deus, quantas coisas que faltam, quantas coisas nós precisamos melhorar, quantas coisas precisam crescer. Nós temos esperança, porque nós sabemos que estamos no lugar certo para crescer. Nós não crescemos sozinhos, nós crescemos precisando uns dos outros. Do viver do testemunho uns dos outros, mas também das palavras. Você já parou para pensar como as palavras, que às vezes você libera com base na palavra, pode mudar o dia da pessoa, pode orientar às vezes ela em meio àquela escuridão. É tudo o que ela precisa da palavra de Deus ministrada a ela. A ponto de nós dizermos como Lutero, eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. E o último versículo do apóstolo Paulo, versículos 21 e 23. Saúdem a todos os santos em Cristo, os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especificamente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Irmãos, como Paulo começou a sua epístola? Ele começou com a palavra graça. Como que ele concluiu a epístola dele? Com a palavra graça. Qual é a maior história da sua vida? Hoje eu falei na classe dos novos convertidos, né? Eu gosto muito dessa pergunta. Porque a maior história da nossa vida pode se resumir ao primeiro filho, ao casamento, né? A uma notícia de cura, família, saúde, entre outras coisas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, qual é a grande história da nossa vida? A grande história da nossa vida é uma história de graça. Se nós olharmos, se verdadeiramente nós crermos na doutrina da eleição, por exemplo, irmãos, e você parar para pensar e falar, Deus
Antes da fundação do mundo, já tinha todos os motivos para desistir disso aqui. Desistir de mim. Eu já tinha todos os motivos ali para desistência. Como Deus, na sua graça, pode olhar para alguém, para um povo, antes da fundação do mundo, para uma massa corrompida de pecadores, de pessoas que fracassaram em relação à sua lei, de pessoas que já nascem nesse mundo debaixo da ira, da indignação de Deus. Como Deus pode olhar para essas pessoas e escolher para que seja um povo santo e agradável a Ele? Se nós realmente crescemos nessa doutrina, não falo de intelecto, eu falo de coração, irmãos. Eu acredito que nós entenderíamos melhor a palavra graça. Porque nós ainda temos um problema, que é olhar para uma comunidade, olhar para uma igreja, olhar para um líder, olhar para nós mesmos e ainda a gente sentir um pinguinho que seja, que alguma coisa a gente contribuiu, alguma coisa a gente participou, alguma coisa a gente fez e que precisa ter reconhecimento. E para tratar isso, Paulo ele sempre inicia a palavra graça e sempre conclui com a palavra graça. Meditem, irmãos, todas as vezes que a bênção apostólica, a bênção final, melhor dizendo, ela é impetrada. Não é à toa as palavras do pastor ou do dirigente. Quando ele levanta a mão e ele diz que a graça de Cristo seja convosco, nós estamos sendo enviados a este mundo para falar o quanto miseráveis nós éramos e o que a graça de Deus fez na nossa vida. Com respeito às outras religiões, você não precisa chegar nas pessoas e dizer, eu sou da Universal, eu sou da PIB Rio de Deus. Você pode dizer, eu sou de Jesus Cristo e a graça dele me alcançou. Há muitos anos atrás, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Por quê? Ele viveu a vida que eu nunca viveria. Uma obediência perfeita à lei de Deus. Ele amou verdadeiramente a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de maneira plena. Mas esse Jesus morreu a morte que eu merecia. Por quê? Porque desde a minha juventude, desde a minha meninice, eu tenho uma história de fracassos. Eu fracassei em não respeitar meus pais. Eu fracassei em pai ao educar meus filhos. Eu fracassei com a sociedade. Eu desapontei pessoas. Eu errei na igreja. Pessoas me feriram. Hoje eu estou amargurado, hoje eu estou irado. Mas não é o fim. A graça para mim, eu estraguei tudo. Mas quando as coisas fogem do meu controle, quando tudo parece que não tem solução, aí a palavra graça entra. Porque não é você, é Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós nos identificamos como esta igreja. Nós reconhecemos que precisamos de santificação, de crescimento, de discipulado. Reconhecemos nossas falhas, Senhor. Reconhecemos o nosso pecado de ira, de orgulho, a falta de paz e unidade em muitas circunstâncias, em muitas decisões, em matéria de julgamento que fazemos uns dos outros. Mas há esperança para nós, Senhor. A cada domingo que nos reunimos, debaixo da autoridade da Tua palavra, nós cremos que o Senhor está nos redimindo, o Senhor está santificando a Sua igreja através dessa mensagem. O Senhor está nos lavando pela lavagem regeneradora da Tua palavra. E o Senhor está sendo glorificado nessa comunidade. Que tudo aquilo que nós temos experimentado, não fique somente conosco, Senhor, mas que pelo Teu Santo Espírito, o nosso coração evangelístico, o nosso coração missionário, ele possa ser desperto, ele possa ser abrandado. Senhor, nos ajude nas nossas vocações, na nossa rotina, Senhor. Entender que a nossa rotina glorifica o Teu santo nome e é através dela que o Senhor vai trazer a redenção a este mundo. Abre os nossos olhos. Use, Senhor, pessoas para iluminar nossa mente com a Tua palavra, com aconselhamento bíblico, aconselhamento pastoral, Senhor. Ó Deus, que todos os frutos que nós temos experimentado nessa comunidade possam permanecer pela graça do Senhor. Que jamais o Senhor afaste de nós o Teu doce Espírito, mas que o Teu Santo Espírito continue nos guiando a uma unidade, uma só fé, um só batismo, um só Senhor.
E que nessa noite, Pai, se alguém aqui não teve uma experiência real de conversão, de encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, que verdadeiramente ele possa ter entrado nesse lugar e ter saído daqui dizendo, verdadeiramente o Senhor esteve aqui. Pai, opera nesse coração e que esse coração possa amar e ser derretido pelas boas novas do Teu Filho amado Jesus. É a nossa oração em nome do Teu Filho amado.